Oi pessoal, tudo bem com vocês? Somos do grupo PIBID e a aluna ao nosso lado é a Ana Medição. Ela acabou faltando às aulas e agora precisará aprender junto com vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades e as medidas. Então bora aprender? Como dizia o engenheiro Paulo Sá, o homem é o animal que mede, mas vocês agora devem estar se perguntando por que nós medimos? Vamos lá para alguns exemplos antes de contar como tudo começou. Tente medir o tamanho da largura da mesa com o palmo da sua mão. Conseguiu? Agora compare quanto deu a sua medida com a de outros colegas. Por exemplo, a largura da mesa na sua medição deu 3 palmos, enquanto na de seu colega deu 4. Fez isso? Houve alguma diferença? Provavelmente sim. Se pergunte, como seria usar o próprio corpo para medir cada coisa, com cada pessoa tendo características diferentes? Uma bagunça, né? É por isso que você pode utilizar a sua régua para medir a mesa. Agora compare com o seu amigo, quanto deu a medida de cada um? Igualzinho, né? Vamos então explicar o porquê. Não há como datar quando o homem começou a medir, mas na história da antiguidade a preocupação do homem com a medição e construção de instrumentos de medidas foi de pouco em pouco se tornando objetivo de interesse e curiosidade. Contudo, mesmo diante de tanta incerteza sobre a medição na história da antiguidade, através de documentos e objetos encontrados em pesquisas arqueológicas há mais de 4.000 anos, diversos povos utilizavam procedimentos de medição na agricultura, no comércio, nas construções, nas guerras e entre vários outros meios. Objetos como instrumentos musicais feitos de ossos ou madeira, ferramentas e armas encontradas na atual Austrália, onde povos antigos habitaram, deixam claro que estes materiais foram desenvolvidos graças à utilização de instrumentos de medição primitivos e o tratamento das medidas. Assim nascia a metrologia. Com o surgimento das ferramentas de medição, surgiram também diversas formas de medir, com cada povo tendo a sua unidade de medida. Imagina que confusão seria você tentar comprar lã de outro povo com a sua referência de medida diferente da dele? Isso iria dar muito trabalho. As unidades de medidas que surgiram ao longo do tempo, desde a era cristã até o início do século XX, eram baseadas nas partes do corpo dos reis. Os padrões de medidas poderiam ser o tamanho do pé, do polegar, do palmo, do braço, do punho, do dedo e etc. do rei. Isso gerava empecilhos na interação comercial com outros povos. Imagine que você possua um palmo de lã, baseado nas medidas do seu reino, e que a Ana Medição precise comprar 3 pés de lã, baseados nas medidas do reino dela. Como você iria fazer esta conversão? Estes são um dos fatores que levaram a humanidade a buscar padrões de medidas. Após diversas tentativas de buscarem a padronização das unidades, na Revolução Francesa em 1789, que ainda utilizava como medida partes do corpo dos reis, surgiu o sistema métrico decimal, baseado na ciência padronizada. Agora você deve estar pensando, então os problemas foram resolvidos? Bom, este sistema foi constituído por 3 unidades de medidas básicas. O metro, definido como sendo o comprimento de uma barra de platina de seção retangular com 25,3 milímetros de largura e 4 milímetros de espessura. O litro, definido como o volume de 1 decímetro cúbico, e o quilograma, que representava a massa de 1 decímetro cúbico de água pura na temperatura de 4,44 graus Celsius. Mas as definições duraram cerca de 90 anos, e mesmo durante esta época, ainda havia vários outros sistemas de unidades de medidas existentes. Lá vão os cientistas buscarem padrões de medidas tudo de novo. Com o sistema métrico decimal não conseguindo padronizar as medidas, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, em 1960, instituiu-se o Sistema Internacional de Unidades, SI, estabelecendo a cada grandeza somente uma unidade. Então isso quer dizer que agora vai? Exatamente, só que ainda vai demorar um pouco para buscarem quais serão as unidades padrão. Só na 14ª CGPM, que ocorreu em 1971, foram selecionadas as unidades base do SI, que são metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, que correspondem às unidades das grandezas fundamentais, comprimento, massa,
tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Nessa mesma conferência foram estabelecidos também seus símbolos, unidades derivadas, unidades suplementares e prefixos. Olhe bem para as tabelas que estão no vídeo. Vamos explicar tudo com bastante detalhes lá na frente. Vale ressaltar que, após a divulgação, o SI ganhou rápida progressão e aceitação, sendo preferido nos diversos domínios da ciência, comércio, economia, política e todos os outros diversos setores que exigem a medição. Contudo, mesmo diante da padronização das unidades de medida, os países de língua inglesa continuaram a usar o sistema inglês, por um tempo, até alguns países substituírem as unidades usadas pelo SI. Agora que contamos a história, começando pela necessidade humana de medir, as diversas medições, as tentativas de padronização e, por fim, o surgimento do Sistema Internacional de Unidades, podemos agora falar sobre as unidades mais importantes para nós neste momento. Grandeza-comprimento. Na grandeza de comprimento, utilizamos o metro como unidade oficial. Mas o que é o metro? De onde ele surgiu? Entre os séculos XVIII e XIX, a França propôs que fosse criado o sistema métrico decimal, o qual deveria seguir a lei decimal e ter como unidade básica uma unidade de comprimento a ser definida como uma fração do comprimento do meridiano terrestre. Decidiu-se então que o metro, do latim metro, seria o comprimento de 1/10 de milionésimo do comprimento de 1/4 do meridiano terrestre, medido entre um polo e o equador terrestre por dois engenheiros franceses. Mas calma, não precisa se preocupar com esta definição. Com o passar dos anos, com a melhora desses sistemas, o Sistema Internacional de Medidas determinou que fosse construída uma barra de platina que representasse 1 metro quando estivesse a uma temperatura de 0 graus Celsius. Entretanto, devido à evolução tecnológica, as precisões aumentaram, dando a necessidade de uma definição mais precisa ao metro. Assim, nos dias atuais, o metro é definido como comprimento percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Mas agora você está se questionando, o que é o metro? O metro é uma unidade de medida para o comprimento. Mas como obtemos? Sabe quando vamos medir a altura, largura ou comprimento de alguma coisa? Por exemplo, medimos a altura da Ana medição e chegamos ao resultado de 1,5 metros. Esse é o comprimento da Ana, dado em metros. Grandeza-tempo. Na grandeza-tempo, a unidade de medida oficial é o segundo. E como surgiu? O segundo foi adotado desde o sistema métrico decimal. Contudo, a sua definição era 1 sobre 86.400 do dia solar médio. Confuso, né? Inclusive, após observações astronômicas, notou-se que as irregularidades de rotação da Terra não poderiam tornar o cálculo para o segundo um valor exato, e por isso decidiu-se mudar a definição dessa medida. Ainda em 1960, o segundo continuou sendo definido com observações astronômicas, e somente em 1967 que isso mudou para a atual definição. O segundo, símbolo S, é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição de um elétron entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Mas calma, não precisa se desesperar com essa definição, é só para ilustrar, pois é bem complexa. Em grandeza de massa, utilizamos o quilograma. Até pouco tempo atrás, a definição de quilograma usada era a mesma desde 1889 no sistema métrico decimal, que consistia em um protótipo de um cilindro metálico armazenado em um cofre no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, localizado perto de Paris. Entretanto, em 2019, a definição deixou de ser baseada em um objeto físico e passou a ter a sua definição relacionada com a constante de Planck, que relaciona peso com corrente elétrica.
Certo, mas o que é massa? Sabe quando vamos medir o nosso peso em uma balança em alguma loja? Na realidade, nós medimos a nossa massa e não o peso. A balança mede a quantidade de matérias, átomos, partículas muito pequenas que compõem qualquer corpo do universo, que associamos à massa, com a balança medindo esta massa a partir da força-peso que o corpo exerce sobre ela. Para exemplificar, a Ana Medição e sua mãe foram até uma farmácia e a Ana viu que a sua massa é de 40 kg, enquanto a sua mãe tem 60 kg. Vale lembrar, não vamos esquecer da unidade de medida que deve estar acompanhada do valor numérico. A velocidade de um corpo é entendida como a mudança de posição deste corpo ao longo do tempo. No sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo. E por que utilizar metros por segundo? Quando um corpo muda de uma posição para outra, isso é medido em metros, e o tempo para o corpo fazer a mudança é medido em segundos. Quanto mais rápido um corpo muda de posição, maior é a sua velocidade. Na matéria de mecânica, vocês vão ver com mais detalhes como calcular a velocidade. A aceleração é a medida da mudança da velocidade ao longo do tempo. A unidade oficial de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Quanto mais rápido um corpo muda a sua velocidade, maior a sua aceleração. Sabe quando você quer chegar bem rápido em algum local e está atrasado? Você tenta ir mais rápido a cada passo. Isso é aceleração. Grandeza de força. A força é responsável por colocar um objeto em movimento ou em repouso. Utilizamos o Newton como unidade de força oficial em homenagem ao grande físico Isaac Newton e às suas 3 leis para o movimento. Mas não precisa se preocupar agora com isso, vocês vão ver mais à frente. Mas o que é a força? Sabe quando você consegue mover algum corpo parado, como a sua cama ou até mesmo a cadeira? Ou pegou algum objeto em movimento e deixou ele parado? Você alterou a característica do corpo. Para ser mais exata, a força é um agente que provoca a alteração no estado de movimento do corpo. Por exemplo, você pode pegar um objeto parado e movê-lo aplicando força. Ao contrário disso, você pode pegar um objeto em movimento e aplicar uma força para tirá-lo de movimento. Pronto! Agora entendemos a história por trás de todas as unidades importantes neste momento. A partir de agora, abre um mar de curiosidades, conhecimentos e muitos questionamentos. Além disso, com muito conhecimento e carinho, elaboramos este vídeo. Esperamos que este vídeo possa ter deixado claro cada grandeza e que a história possa ser interessante ao ponto de parecer um baita filme de Hollywood. E vale lembrar, elaboramos mais 2 materiais. O nosso podcast pode ser acessado facilmente e ele contará toda a história do SI e as grandezas de forma aprofundada, divertida e interessante. Já o nosso infográfico irá mostrar as relações entre as unidades, então não perca!